O conteúdo escolhido para a terceira avaliação foi a duplicação do DNA, no qual eu vou explicar o processo de replicação, como o DNA se duplica, né? E a princípio eu quero dizer que é um processo assim um pouco complexo de se entender, porque nele ocorre algumas interdisciplinaridades com a biologia celular, bioquímica. Contudo, vamos buscar explicar da maneira mais dinâmica, mais didática possível, facilitando assim a compreensão. A princípio também eu quero deixar claro que alguns momentos o som pode ficar, minha voz pode ficar um pouco baixa ou até mesmo parar de falar. Estou em frente a uma rodovia aqui na minha cidade e a locomoção, né, o trânsito de veículos possibilita com que minha voz fique um pouco baixa, né? O microfone vai captar a zoada lá de fora, mas vai dar certo. Então, falando sobre a duplicação do DNA, a gente parte aqui para algumas características que são próprias do DNA. Essas características também podem ser chamadas de princípios, né? Fundamentos da duplicação. E a primeira que eu trago é que o DNA é uma dupla fita antiparalela. Ou seja, são duas fitas, né? Dupla deixa bem evidente que são duas fitas. Então elas são antiparalelas porque uma está aqui e a outra aqui, né? E depois do ligamento, elas vão se enrolando. Não consigo fazer com meus braços, né? Demonstrar, mas aqui no fundo vocês conseguem ver uma imagem a qual mostra tecnologicamente como é o DNA, entendeu? Todos aqui têm conhecimento de como é um DNA. Então a segunda característica é que a duplicação ocorre antes da mitose. Não tem como na mitose o DNA está sendo dividido, né? A gente não consegue pegar o DNA fragmentar ao meio, né? Digamos que vamos fazer uma comparação aqui com a matemática bem simples. Considere o DNA 1, dividir ao meio vai ficar 0,5 para cada. A gente não consegue fazer isso, né? Uma célula não conseguiria, o DNA não atenderia às necessidades genéticas, né, da célula desse modo. Então é preciso com que ele duplique, né, ele seja dois, se transforme em dois. Já vendo que ocorre antes da mitose, a gente vê agora que o DNA, o DNA não, a característica, perdão, a gente vê que a duplicação ocorre na fase S da intéfase, né? Então lá na fase S da intéfase começa a duplicação. Por isso que eu disse que é bastante importante a gente ter conhecimentos da biologia celular, devido à necessidade de compreender esses processos de mitose, meiose, intéfase, caso seja preciso, né? Que é preciso. Então, a quarta característica é um processo semi-conservativo. Por quê? Porque ele conserva ele conserva uma fita do DNA, né? Seria conservativo se conservasse as duas. Conserva as duas, porém não em um só DNA, né? Cada fita é um molde para um novo DNA. Logo, é um processo semi-conservativo. Então, essa duplicação ocorre no sentido 5 linhas, 3 linhas. E o que quer dizer isso? É uma sequência por onde deve começar a duplicação. Em algumas provas de vestibulares e algumas literaturas também refere-se a esse termo, 5 linhas, 3 linhas, como o sentido da vida. Porque a partir daí, então, ocorre a vida, né? A duplicação do DNA e tal. Então, mais à frente eu vou falar sobre isso. E a última característica, o último princípio é que ocorre em vários pontos ocorre vários pontos de replicação. Então, imagine que um DNA seria duas cordas entrelaçadas de 20 metros e que após o desligamento das bases nitrogenadas que a gente vai ver, ela a cada 4 metros, né, desse DNA, as cordas já separadas, cada fita, cada RNA, ocorre um ponto de replicação. Ou melhor, explicando melhor,
o DNA entrelaçado, né, ele, depois de desenrolar, a cada 4 metros uma enzima separa as duas, as duas ligações, né, a actina com timina, por exemplo. Então, vai separando. Então, o DNA ele não se duplica dessa maneira. Começa aqui e termina aqui. Ao longo daqui, ele vai agindo, né? Tem enzimas que agem na replicação, né? Aumentando a agilidade. Tem que ser uma coisa bem rápida de ser feita. É até interessante a gente pensar que, nesse momento, são inúmeras células, né, que estão fazendo esse processo. Né? O nosso DNA está instantaneamente se duplicando. Então, esse processo de replicação, né, ocorre dessa maneira. Aqui está o cursor e ele mostra, aqui eu destaco a imagem com o cursor, demonstrando como acontece. Então, imagine que o DNA já está dessa maneira aqui, ligado, e a enzima age desse modo, separando as duas fitas que estavam ligadas, agora já conseguindo uma nova. De modo que isso acontece em todo o DNA, separadamente, né? Porque, como eu disse, não teria como, seria muito tempo. Começou aqui, aí fazendo isso, e continuar. Então, fazendo por parte, né, por setores, se torna mais ágil. E aqui a gente precisa entender também que o processo se dá por 3 etapas. Quais são? Vou trazer minha imagem para o outro lado. Quais são? Iniciação, alongamento e terminação. Aqui, nessa imagem já demonstra a parte da iniciação, né? onde ocorre essa separação, esse ponto de replicação. Então, passando adiante, a gente já vai ver outra imagem aqui, a qual irá falar sobre as bases químicas, né? As bases nitrogenadas, como algumas literaturas tratam. Então, aqui podemos ver o RNA. Percebam que o RNA é apenas uma fita do DNA, né? Enquanto o DNA, desoxirribonucleico, né? São duas fitas. Então, aqui a gente percebe também ligações, né? As ligações que estão no RNA, a gente vê esses tracinhos, né? Que representam essas bases químicas, né? Que a gente chama de base química, base nitrogenada. Aqui estão elas, ó. E conforme se liga a uma outra fita, ou a uma outra linha do DNA, a outra fita do DNA, ocorre então a ligação. Percebam que essa roxinha aqui, que é a timina, sempre vai estar ligado com a adenina, né? Ó, timina com adenina, timina com adenina, timina com adenina, timina com adenina. Então, isso é uma lei própria da replicação, né? Uma lei própria do DNA, que a adenina vai ligar apenas com timina e guanina com citosina. Então é que a gente dá para compreender, né? Uma fita, apenas uma fita, é denominada por RNA e as duas fitas o DNA. Então aqui a gente já parte para as enzimas e sua atuação. Aqui é bastante importante prestar atenção porque se torna um pouco complexo devido a haver a presença de muitas enzimas. A princípio a gente vai ver aqui, ó, do lado direito, vou trazer a imagem para o outro lado. Aqui desse lado direito a gente vai ver o que? Essa topoisomerase. O que é que essa topoisomerase vai fazer? Percebe-se que o DNA está enrolado. Conforme ele está enrolado, essa topoisomerase ela vai desenrolar, né? Vai separar. Não é que vai, ainda ela não vai separar, ela vai deixar de uma maneira vertical, contínua, né? Não vai ter esse entrelaçado entre as fitas do DNA. Então ela está aqui, ela vai separar, né? Separar não, ela vai organizar, ela vai desenrolar esse DNA, essa enzima. E logo em seguida vem outra enzima bastante importante, que é essa daqui, ó, a helicase. E o que a helicase vai fazer? A helicase vai separar as ligações químicas, né? As bases químicas. As ligações da
T, G e C. Então, ela separando aqui, ela vai tornar duas fitas, né? Uma para cá e outra para cá. Vocês considerem essa parte aqui do meio ainda, porque não chegou, não é necessário compreender agora, né? Vamos por partes. Então aqui vocês podem ver que logo no início do DNA, aqui ele ainda é conservado na sua estrutura própria, né? Tem aqui 3 e 5. Linha 3, linha 5. Do outro lado, ó, tem 5 linhas, 3 linhas, 5 linhas, 3 linhas. Lembra que eu falei que o sentido da vida era o quê? 5 linhas, 3 linhas, né? Então é isso aqui a quem vai se referir a como o DNA aqui vai gerar outra fita embaixo, certo? Então, ó, a helicase vem, voltando aqui para a helicase, ela vai separar, né? Tornando as duas fitas aqui independentes, separadas. E aí vai vir o que? O RNA primer, essa enzima que vai dar o pontapé. Ela vai formar um RNA aqui, o qual estará ligando-se às ligações químicas aqui, né? As que equivalem, como eu falei anteriormente. Se for a adenina, ela vai ligar com a timina. Então, assim por diante. Aqui o RNA primer vai formar apenas um pedacinho bem pequenininho e em seguida vem essa enzima, que é a primase, né? Ela vai dar continuidade à produção do DNA. Então, percebam que aqui tem uma diferença entre esse novo DNA com esse. Esse, ele é uniforme, ele não parou em nenhum momento, certo? Ele continuou. Todavia, ela possui o quê? Fragmentos, né? Fragmentos que a gente chama de fragmentos de Okazaki. Okazaki é o nome do rapaz lá do cientista que definiu essa teoria. Então, essa fita, uma das fitas, né? Ela vai ter essa característica, ela é contínua, né? Devido estar no sentido 5 linhas, 3 linhas. Porque essa vem, ó, 5, aí, ó, o 3, ela vai vir para cá, enrolar, na volta ela subiria 3. Então, ela vai ser contínua, né? A helicase vai separar, o RNA prime vai formou aqui um RNA de início, e então vem a primase e continua o procedimento. Peço desculpas se o som estiver saindo um pouco ruim, é impossível parar os serviços de casa, né? Então, nós temos a presença aqui da DNA polimerase, que vai continuar também esse procedimento, ó, de ligação, continuando aqui, quebrando os fragmentos de Okazaki, que aqui ela vai estar ligando, ó, a DNA polimerase também. E então a gente passa aqui para outra imagem para compreender melhor. Ó, a helicase vai abrir a fita, desligando, fazendo o desligamento do A com o T, do C com o G. Então, ó, ainda percebe-se aqui, tá vendo que uma linha ela é contínua, né? Ela vai continuar fazendo, ó, tá seguindo a sequência. Começou aqui e tá terminando, ó, ela tá continuando. O DNA está desenrolando aqui e conforme ele vai se abrindo, a enzima vai continuando. O interessante aqui é que nessa de baixo, o RNA prime ele age durante muitas vezes. O que é que ele acontece? Ele forma aqui um RNA prime, né? Aí vem a primase, faz um pedacinho do RNA, aí volta o RNA prime, a primase vai fazer outro RNA prime, aí já vem a DNA ligase, perdão, eu confundi aqui. Então só corrigindo rapidamente. A primase vem, faz um RNA prime, a DNA a DNA polimerase liga, continua o procedimento de construção da fita, né, da segunda fita, enquanto a DNA polimerase vai ligar esses espaços aqui que a gente chama de fragmentos de Okazaki, corrigindo isso aí.
Então, aqui a DNA polimerase vai fazer, né? Vai fazendo aos poucos. Essa fita aqui ela é chamada de fita tardia, porque demora para fazer essa demora, né? Essa ligação. E aqui a gente já consegue ver aqui, ó, a DNA ligase, a outra enzima que ela vai atuar no ligamento das duas fitas, né? Nessa separação. Vendo, ó, a primase, ela ligando, fazendo a ligação aqui. A primase ela fez aqui um RNA. Essa daqui continua, tá vendo? Ó? Agora essa daqui vai sendo por fragmentos. É bastante complexo essa definição, é bastante interessante quando você está em um quadro branco. Eu busquei essa metodologia para que fosse um quadro branco, para que então pudesse ser feita essa explicação melhor. Então, ainda falando aí da RNA polimerase, ó, a direção da replicação sempre vai ser no sentido 5 linhas, 3 linhas. Então, eu quero lembrar o quê? Que se aqui é 5, aqui vai ser 3. E se aqui é 3, ali vai ser 5. Aqui é a fita molde, certo? Então, aqui é a ilustração da enzima e ela vai ser, ó, replicada, certo? Então, ó, aqui ainda tem outra imagem bem direitinha. A gente pode ver a helicase, pode ver. Percebam que aqui tem, ó, duas partes vermelhas, né? O que são a RNA primase, fazendo o ligamento. Aqui é a parte lá, a fita tardia. Ela está sendo dividida aos poucos, né? Então, aqui está a fita aqui que é mais rápida, digamos assim, né? Ela não para, ela continua se reproduzindo, entende? Então, só em ver a imagem a gente já consegue ter uma compreensão melhor da, desse processo, né? Outra imagem, ó, ela vai continuando a fazer. Essa daqui é bastante interessante, se torna mais fácil de aprender. Ó. DNA ligar, a helicase vai separando, vem a DNA polimerase, né? Primeiro teve a formação do RNA primer, né? Que fez lá, a primase fez o RNA primer. Então a DNA polimerase vem fazendo essa ligação, já que é em sentido contrário, né? Ela fez aqui, aí vem para cá, faz um RNA, aí ele continua. Aí vai mais à frente, faz outro RNA e continua. Então assim eu termino essa explicação e espero que tenha dado para compreender um pouco da duplicação do DNA.